Olá, meus irmãos, estamos aqui em mais um encontro do É na Fé, Encontro Nacional da Fé. Eu sou Ana Paula Lima, organizadora desse evento, e estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar com vocês sobre a nossa coragem. Você tem vivido uma vida de coragem, de ousadia? Deus nos criou para que tivéssemos uma vida cheia de coragem, para que possamos enfrentar todos os nossos desafios, todos os nossos inimigos espirituais, pautados na nossa fé, na nossa coragem, na nossa ousadia. Mas eu sei que nós passamos por muitas tentações e esse é o momento que mais exige coragem nas nossas vidas, né? Coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar a tentação, para enfrentar aquele pecado, aquilo que você sabe que não pode ser feito, né? Isso acaba revelando as nossas fraquezas. E quando nós estamos diante de Deus, nós não queremos assumir as nossas fraquezas, nós não queremos assumir o nosso pecado. E é por isso que no dia de hoje eu te convido, durante esse vídeo, para que você faça uma reflexão sobre quais são as suas fraquezas. O que você tem feito que tem te impedido de receber as bênçãos de Deus? O que você tem feito? Qual é a forma que você tem agido que está te afastando do reino de Deus, que está impedindo de você receber as bênçãos que Deus tem guardado para você? Nós temos vários exemplos na Bíblia de fraquezas, né, do ser humano. Nós somos o ser humano. Moisés, por exemplo, ele enfrentou a ira. Enquanto ele atravessava o deserto com o povo de Israel, ele quebrou as tábuas escritas por Deus com todos os mandamentos. Ele se irou tanto que ele quebrou, né, a pedra, a tábua onde estavam escritos os mandamentos. O profeta Elias, ele ficou depressivo. Depois dele ter tido uma grande vitória, ele se escondeu, ele teve medo, ele pediu ao Senhor que tirasse a vida dele, porque ele não aguentava mais. Então nós temos vários exemplos aí, né, de pessoas que tinham suas fraquezas. E essas fraquezas, elas acabam impactando nas nossas vidas, na vida da nossa família. Jacó, ele teve várias passagens aqui de enganador. Ele enganou seu pai, o seu irmão, e ele acabou tendo consequências na sua família. Sua família acabou sendo prejudicada por isso. Então, avalie hoje quais são as suas fraquezas. Nós estamos num mundo onde todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ganhar às custas dos outros. A gente sempre dá um jeitinho para tudo, né? Só se fala em crise, em corrupção. E de onde que vem isso? Isso vem das pequenas corrupções. Ninguém chega e fala assim: a partir de hoje eu quero ser corrupto, a partir de hoje eu quero ter essa fraqueza. Não, meu irmão, isso aí são hábitos que a gente vem adquirindo, às vezes até desde criança. Às vezes por ter um pai, uma mãe que tem esses hábitos, e aí você tem eles como espelho, como exemplo, e você acaba agindo dessa forma também. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de coisas que acontecem no dia a dia. Parecem simples, parecem pequenas mentiras, pequenas fraudes, mas é a partir daí que começa. Eu fui no supermercado esses dias atrás e tinha uma senhora, já com talvez uns 60 anos, e ela passou algumas coisas pequenas, né, no caixa e deixou um pacote de 5 quilos de arroz dentro do carrinho. Em um determinado momento, eu vi ela estava na minha frente, eu vi ela tirando as coisas e vi que aquele saco de açúcar ficou dentro do carrinho. E eu pensei, será que ela esqueceu? Ou será que ela está querendo passar? Fiquei olhando, mas né, só observando, a gente não pode julgar. E aí eu vi ela distraindo o funcionário que passa as compras ali no caixa, perguntando o preço, para ele virar de costas e olhar para o painel, e de repente ela puxou por trás o carrinho e passou para frente com um saco de açúcar. E aquilo mexeu tanto comigo, parecia uma atitude tão pequena, tão boba, mas me fez sentir tão mal de ver as fraquezas do ser humano, né? Ela já estava passando algumas coisas, e quanto custa aí um saco de açúcar? Ela não me parecia uma pessoa que precisasse fazer isso, né? Que estivesse passando fome, até porque as outras coisas que ela passou ali eram coisas não de necessidades básicas, né?
mas não sei se isso é um hábito, se isso faz bem para a pessoa, mas é a partir daí que a gente começa a se corromper com essas pequenas coisas. Outro dia também eu fui a uma pizzaria, uma lanchonete, e duas meninas com 7, 8 anos entraram no banheiro e trancaram todas as portas por dentro, porque tem só aquelas divisórias, né, que dá para você passar por baixo. Trancaram todas as portas por dentro dos banheirinhos ali e passaram por baixo. E eu fiquei olhando e pensando, que tipo de educação que essas crianças estão tendo? Que prazer é esse em ver algo errado ser feito, em ver o sofrimento do outro? Eu cheguei lá, precisava usar o banheiro e aí acabei só lavei as mãos mesmo, nem usei o banheiro. E fiquei naquela dúvida, vou lá reclamar com a direção, vou apontar quem foram as crianças. A gente acaba ficando perdido. Chega uma hora que o meu desgosto foi tão grande ali de ver aquelas crianças que eu não consegui tomar iniciativa nenhuma. E era para eu ter feito, para eu ter ido lá, pedido para abrir as portas dos banheiros e tudo, mas eu me senti imobilizada. Talvez eu estivesse num dia mais sensível, já lidando com outras fragilidades, né? Mas eu tenho observado muitas pessoas e eu percebo que esses atos, né, essas fraquezas, me entristecem muito. E nesse dia eu falo para vocês de coração que eu fiquei sem reação. Peguei o meu lanche lá, fui para casa, depois me arrependi, talvez eu devesse ter falado com o dono da lanchonete para abrir os banheiros, mas acabei deixando para que outra pessoa visse isso e falasse, né? Mas é triste a gente lidar com isso. A mentira, as pessoas mentem hoje sem necessidade. Às vezes você pergunta para uma pessoa, oi fulano, você conseguiu fazer determinada ação que você tinha falado? Aí aquela pessoa não fez porque está procrastinando, deixando tudo para depois, ela acaba te dando uma mentira como desculpa. Não fiz por isso, porque aconteceu isso, e a vida está difícil, estou cansado. Na verdade, não precisa mentir, justificar porque que não fez. Fala que não fez, que não estava cansado, que não deu vontade, mas fala a verdade. A gente começa a mentir, isso vai virando uma bola de neve. E quantas vezes a gente percebe que a pessoa está mentindo? Ela está ali falando na sua frente, te dando desculpa, e você sabe que aquilo não é verdade. E isso entristece a alma, entristece o nosso coração. E Deus nos fez para vivermos corajosos, com alegria, com avivamento, e não rodeados de fraquezas, rodeados de mentira. São essas pequenas coisas que nos fazem o hábito de nos corromper. E essa corrupção do nosso dia a dia nos afasta de Deus, nos impede de receber aquela bênção que nós tanto queremos. Às vezes a gente fala, eu já orei tanto, eu já pedi tanto, e não acontece. Olha para dentro de você, veja onde é que está o erro, qual é o engano que você está vivendo, mesmo que nas pequenas coisas. E a gente cobra tanto isso dos outros, né? Mas na hora de fazer a gente não faz. Então a mudança começa dentro de nós. A mudança começa conosco. Cada atitude que você tem, que você acha que não está certa, que te impede de receber sua bênção, se você mudar, o mundo todo à sua volta muda. Se você passa a ser uma pessoa corajosa, que enfrenta os seus problemas, que fala a verdade, que pede desculpa, que assume os seus erros, você vai ver o tanto que você vai se sentir mais fortalecido, que você não vai precisar se irar, que você não vai precisar arrumar desculpa para justificar aquilo que não foi feito. Você vai ter até mais avivamento, mais coragem para executar aquilo que precisa ser feito. Então a gente se esconde na nossa rotina, no nosso mundinho ali, na nossa zona de conforto. E eu creio que Deus tem muito mais para você, mas você precisa abandonar esses maus hábitos, esses hábitos que te prejudicam. Às vezes o maior prejudicado é você. Quando você conta uma mentira, quando você mente para se justificar ou para amenizar ali a situação, quem está pecando é você. O outro talvez entenda a sua justificativa e fica por isso mesmo, ou talvez ele ache que você não esteja falando a verdade, mas ele vai embora, vira as costas e a vida dele continua. A sua não.
Você está manchando ali de vermelho a sua vida. Você está vivendo no pecado, nas pequenas coisas. Né? Quantas vezes a gente tira alguma coisa de alguém, a gente quer levar vantagem, recebe um dinheiro a mais ali no troco do caixa, meu irmão, volta e devolve. Seja honesto, não é por causa de uma nota a mais de 10 reais ou que seja de 50 que a sua vida vai mudar, não. Devolve esse dinheiro, vai lá, aquela menina do caixa lá, ela vai ter que pagar por isso. Eu sei que às vezes a gente fica ali impaciente, as pessoas tratam a gente mal, que dá vontade até de pegar. Vou pegar isso aqui para deixar a pessoa pagar, porque ela foi muito mal educada comigo. Mas não faça do erro dos outros um pecado para você, não. Independente da maneira como a pessoa te trata, vai lá e devolve aquele dinheiro. Tenha consciência limpa diante de Deus, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo que você faz. E nossos pecados, Jesus já pagou lá na cruz. Deus deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós não podemos nos corromper com esses pecados. Às vezes quando a gente entra na igreja, né, quando a gente se converte, ou quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a gente pensa nos nossos grandes erros, talvez em coisas grandiosas que a gente tem pecado, nos vícios, na infidelidade, né, em coisas grandiosas, a gente acaba esquecendo dessas coisas pequenas. Então se atente para as suas atitudes pequenas também do dia a dia. Né? A gentileza, a gente não vê mais pessoas fazendo gentileza, é tudo muito corrido e você quer achar uma brechinha para furar uma fila, e se você está no trânsito, você vem ali pela lateral para entrar lá na frente, passar na frente de todo mundo. Então começa a agir com gentileza, você vai ver o tanto que a sua vida vai se acalmar. Não deixe que o erro do outro faça um pecado na sua vida. Porque geralmente a gente peca em função do outro, a gente peca em função da tentação, do que o outro te irritou, do que o outro te incomodou, né? Você joga uma palavra de maldição porque o outro agiu de uma forma que não te agradou. Então cuida do seu interior, cuida de si mesmo, não joga essa responsabilidade no outro. Ah, mas ele buzinou e me xingou no trânsito e agora eu vou passar na frente dele. Ah, ele estava com o farol alto, agora ele vai ver o que é bom. Não, não é assim que as pessoas de Deus agem. As pessoas de Deus, elas perdoam, elas relevam, porque elas querem ter paz. E se o outro passou, buzinou, colocou o farol alto, quando ele passa na sua frente, você aumenta o farol para ele também, você errou do mesmo jeito. Você está errando igual a ele. Então, transforma essas pequenas atitudes em atitudes de paz, em atitudes de amor. Você tem toda a orientação na palavra de Deus. Abre a Bíblia, começa a ler, né? Lá em Colossenses, abre lá em Colossenses 3,12. Colossenses 3,12 fala: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, meu irmão, vista-se da misericórdia, da bondade, da paciência. Se você está passando por uma situação de conflito, pede a Deus que te dê paciência e tolerância. Não fica pedindo a Deus para mudar o outro, não. Ah, Deus, tira isso do meu caminho, tira essa pessoa da minha vida, tira isso, muda o meu vizinho. Não, pede a Deus para mudar você. Pede a Ele para te dar tolerância, para te dar sabedoria para lidar nesses momentos difíceis. É isso que Deus espera de você. E essa transformação é um passo de formiguinha. Se proponha um dia, fala, no dia de hoje eu não vou mentir, no dia de hoje eu não vou me estressar, eu não vou irritar, eu não vou amaldiçoar, não sei. Veja qual é a sua fraqueza, a sua fragilidade, se dispõe a ficar um dia sem fazer. E se você conseguir, se dispõe a ficar uma semana, se dispõe a ficar um mês. Você vai ver o tanto que a sua vida vai transformar. Isso é treino. E com a sua família, se você grita, se você não tem paciência, se tem algum membro da sua família que te tira do sério ali, começa a orar por essa pessoa. Começa a pedir a Deus para mudar o seu relacionamento, o seu posicionamento diante dessa pessoa.
Meu irmão, nós temos que ir lá no fundo, sondar nossas atitudes, sondar nosso coração, pedir a Deus para sondar nosso coração e nos mostrar as nossas fraquezas, para que nós tenhamos uma vida de plenitude, uma vida de paz. O mundo está cada vez mais difícil e se você não age corretamente, se você não tem uma postura de um bom cristão, você acaba incentivando outras pessoas a agirem de maneira errada. Você incentiva seus filhos, você incentiva a sua própria família. E aí como é que você vai trazer a sua família para a presença de Deus, se nem você está conseguindo se manter na presença de Deus? Eu sei que nós cristãos, o nosso grande desejo do nosso coração é servir a Deus e trazer a nossa família para servir a Deus. Mas como que nós vamos ganhar vidas para o Senhor se nós não damos o exemplo? Eu quero que as pessoas olhem para você e falem, olha, essa mulher é uma mulher de fé, é uma mulher de Deus e eu quero seguir esse Deus. Eu quero que olhe para você e fale, esse é um homem correto, esse é um homem honesto, é um homem de Deus e eu quero servir a esse Deus. É assim que eu desejo para vocês, da mesma forma como tem acontecido na minha vida. Eu precisei passar por uma grande transformação. A minha grande fraqueza era a ira, era o estresse, tudo me irritava, tudo me incomodava. E era ataques mesmo de ira, de fúria, né, que desnecessários. Hoje eu respiro fundo. Hoje eu peço a Deus não mais para mudar as pessoas, mas para mudar a mim mesmo. Se eu tivesse que ir numa loja e tivesse fila, se eu tivesse que ir a um banco e tivesse fila, eu tinha crise de ansiedade, eu ficava nervosa, eu já chegava no caixa agredindo a pessoa que ia me atender. Porque esse estabelecimento é horrível, porque a gente fica horas na fila e reclamando e irada. E às vezes aquela pessoa não tinha culpa de nada. Ou às vezes aquela pessoa conseguia me dar uma resposta que me deixava mais irada ainda. Então hoje, uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida foi me livrar do estresse, da ira, do nervosismo. É claro que nós somos seres humanos, que às vezes as pessoas ainda fazem algumas coisas que me irritam, que me magoam, mas logo eu faço uma oração e aquilo passa. Eu não vou revidar, eu não vou mais pecar em função do erro do outro, ou em função de alguma coisa que a pessoa falou que não me agradou. O trânsito, principalmente no trânsito, eu já dirijo há muitos anos, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que eu já falei para vocês que na vida tudo tem uma escala de 70-30. 70% é bom, é aquilo que é prazeroso, aquilo que a gente gosta, e 30% tem as coisas ali que vêm no pacote, que são as coisas que a gente não gosta de fazer. Dirigir é uma das coisas que eu não gosto de fazer, mas é necessário. É impossível, diante da minha rotina, diante da minha vida, eu me recusar a dirigir. Mas o trânsito é uma coisa que me irrita muito, e eu tenho que estar orando ali o tempo inteiro. Porque a vontade que dá às vezes é de gritar, de xingar, de amaldiçoar, mas graças a Deus eu tenho conseguido me controlar. Então eu vejo as coisas erradas ali no trânsito, eu procuro me afastar. Se eu vejo alguém com pressa, eu procuro deixar passar na frente, né? Eu não vou ficar disputando uma vaga ali com ele. E hoje eu me sinto melhor assim, porque a única prejudicada era eu. Eu ficava ali num conflito do trânsito, a pessoa ia embora e às vezes nem lembrava que existia. E eu passava o resto do dia com raiva. Às vezes no trabalho tinha algum colega de trabalho ali que me incomodava, que por motivo nem sei que motivo aquela pessoa ali, né, não dava muito certo com ela. Eu chegava, se ela me falasse alguma coisa, acabou com o meu dia. Não, hoje não. Hoje eu procuro orar para essas pessoas. É claro que se a gente puder evitar, né, pessoas que nos desagradam, pessoas às vezes que têm uma energia negativa, ou que têm condutas que não estão de acordo com os nossos valores, ótimo, mas nem sempre a gente pode evitar. Às vezes a gente tem que conviver com essas pessoas. Às vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria família, né? Ou do nosso trabalho que a gente tem que ir diariamente, ou do lado da nossa casa, um vizinho ali que não tem como, né, se desfazer dele. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro, ver as nossas fraquezas e pedir a Deus sabedoria, orientação para mudar o nosso comportamento. Quando a gente muda, as coisas em volta mudam. Então, ao invés de eu sair no trânsito e já começar o meu dia amaldiçoando, xingando, buzinando, não, eu começo orando. Eu vou sair naquele trânsito, eu sei que aquele horário está difícil,
Eu começo orando, eu já me preparo porque eu sei que vai ficar difícil, então eu não vou ficar nervosa. Eu já me preparo, se eu encontrar com alguém com atitude que eu não gosto, que eu vou relevar. Ao invés de ir armada, não, hoje esse pessoal vai ver comigo. Hoje eu tô que tô. Não, eu já vou com a paz no meu coração. E isso faz toda a diferença na minha vida. E quando você descobrir sua fraqueza, que você assumir a sua fraqueza, você vai perceber como que você tem que lidar com ela. E como é que vai fazer a diferença na sua vida. Você pode se espelhar em alguém que tenha... Se você é uma pessoa que se irrita muito e você conhece alguém que tem bastante paciência, que tem uma vida mais leve, que pratica gentileza, se espelhe nessa pessoa. Começa a agir, né, baseado nas atitudes que essa pessoa tem, que você admira, que te agradam. Com certeza você vai agradar mais a Deus dessa forma. E o seu coração vai estar limpo. Deus transforma os nossos pecados em paz, Ele limpa, Ele lava o nosso coração. E nosso coração fica branco como a neve. Nós podemos ficar em paz com Deus, mas é preciso abrir mão dessas fraquezas, abrir mão dessas atitudes, para que Deus limpe nossos pecados. Eu te peço, meu irmão, deixa na cruz hoje tudo aquilo que te incomoda. Eu te proponho hoje, meu irmão, a deixar na cruz todas as suas fraquezas. Jesus morreu na cruz, lavando todos os nossos pecados, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, toda a nossa tristeza e angústia. Então deixa ali na cruz tudo aquilo que te desagrada. Deixa ali na cruz todas as suas fraquezas e comece uma vida nova, uma vida de comunhão com Deus. Deixa na cruz a mentira, a ira, a intolerância. Deixa na cruz seus vícios. Deixa na cruz a depressão, tudo aquilo que te faz mal. Coloca na cruz, meu irmão, tudo aquilo que te impede de receber as bênçãos de Deus. Ele está do seu lado. Jesus já pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas fraquezas. Por que você ainda está carregando isso, carregando esse peso, esse fardo? Deixa na cruz, meu irmão. Deixa na cruz. Pede a Deus agora para lavar seu coração, para sondar o seu coração, para tirar todo o pecado da sua vida. Peça a Deus para te dar sabedoria para que você possa lidar com essa fraqueza, com essa fragilidade que você ainda tem. Isso é espírito maligno, é enganação do demônio. Você não precisa viver dessa forma. Você pode ter uma vida de paz, uma vida leve, uma vida de gentileza, uma vida que agrada a Deus. Então, meu irmão, deixa na cruz. Ora, peça a Deus para livrar você desse mal, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que nós viéssemos para cá e tivéssemos uma vida de ousadia, de coragem, de avivamento, para que tivéssemos vida em abundância. Deixa na cruz toda a miséria, toda a dificuldade que você tem passado. Deixa lá para você recomeçar uma vida de amor, de comunhão com Deus. É o que eu desejo para você. Continue ouvindo agora esse louvor. Faça a sua oração e peça a Deus para lavar todos os seus pecados. Que a partir de hoje você terá uma vida nova. Uma vida de comunhão com Deus, com todas as bênçãos que Ele tem guardado para você. Amém. Amém, meu irmão. Que a paz de Cristo esteja contigo todos os dias da sua vida. Continue ouvindo esse louvor. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo
pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia! Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, eu confio, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh, Deus maravilhoso! Deixa na cruz, deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Grita isso, grita, grita. Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.